Você já parou para pensar que o seu salário tem prazo de validade? Enquanto você está trabalhando, ele aparece todo mês na conta, mas basta um imprevisto, como perder o emprego, adoecer ou até mesmo se aposentar, que essa renda desaparece. E é exatamente aqui que nasce a grande diferença entre quem vive para pagar contas e quem conquista a tão sonhada liberdade financeira. A grande questão é: como sair dessa corrida sem fim e criar uma renda que não dependa exclusivamente do seu esforço físico ou do seu tempo limitado? A resposta está em aprender a construir um fluxo de caixa inteligente, que continue pagando você mês após mês, mesmo quando você não estiver trabalhando. Imagine a tranquilidade de saber que, enquanto descansa, viaja, passa tempo com a família ou até mesmo enfrenta um imprevisto, o dinheiro continua entrando na sua conta. Essa é a verdadeira chave para trocar a insegurança pela estabilidade e a pressão constante por escolhas conscientes e livres. Hoje eu vou te mostrar, passo a passo, como transformar o dinheiro que você ganha em uma máquina que nunca para de gerar renda. E acredite, isso não é só para milionários, é algo que qualquer pessoa pode começar ainda hoje. Passo 1. A diferença entre salário e fluxo de caixa. A grande diferença entre salário e fluxo de caixa está no tempo e na dependência do trabalho. O salário só existe enquanto você troca horas da sua vida por dinheiro, já o fluxo de caixa é construído a partir de ativos que continuam gerando renda, mesmo sem a sua presença, como aluguéis, dividendos ou rendimentos de investimentos, permitindo que o dinheiro trabalhe por você e garantindo ganhos constantes mesmo quando você não está produzindo. Para ilustrar melhor, imagine a história do Carlos e da Fernanda. Carlos trabalha como vendedor em uma loja e recebe um salário fixo de R$3.000 por mês. Todo mês, ele precisa bater ponto, cumprir horário e entregar resultados. Se ele faltar muitos dias ou perder o emprego, essa renda some imediatamente. Isso porque o salário só existe enquanto ele troca tempo e energia por dinheiro. Se o trabalho para, o dinheiro para junto. Fernanda, por outro lado, também começou como funcionária e recebia um salário parecido. Mas, ao invés de gastar tudo, ela começou a guardar e investir parte do que ganhava em fundos imobiliários e ações que pagam dividendos. Depois de alguns anos, ela acumulou o suficiente para receber R$1.200 mensais em fluxo de caixa, vindos de aluguéis e rendimentos de investimentos. Ou seja, mesmo que ela não trabalhe, esse dinheiro continua entrando todos os meses. Agora pense comigo. Se o Carlos perde o emprego, ele perde 100% da sua renda. Já a Fernanda, mesmo que fique sem trabalho, ainda tem R$1.200 caindo na conta sem precisar levantar da cama. Isso não cobre todas as despesas ainda, mas já garante que ela não fica totalmente vulnerável. E com o tempo, quanto mais ela reinveste, mais esse fluxo cresce até se igualar, ou até ultrapassar o que ela ganhava no salário. Passo 2. Como você vai criar seu primeiro fluxo de caixa? Começar algo do zero é muito difícil e trabalhoso. Por isso, poucas pessoas conseguem obter resultados, pois a grande maioria desiste no meio do caminho. Mas para você conquistar esse fluxo, não precisa começar com um valor tão alto assim. Você pode dar o primeiro passo com apenas R$50, e ao longo do tempo, esse valor pode crescer até chegar a R$500 por mês. Tudo se trata de processo, de consistência e de paciência para colher os frutos no futuro. Agora, vamos ver o exemplo da Ana, que decidiu começar a investir mesmo com pouco dinheiro. Todo mês, ela separava apenas R$200 do salário para comprar ações que pagam dividendos. No primeiro ano, os rendimentos que ela recebeu eram de apenas R$20 por mês. Muita gente teria desistido, mas Ana entendeu que aquilo era o começo de algo maior. Com disciplina, ela continuou investindo e reinvestindo os dividendos recebidos. Depois de alguns anos, esse valor subiu para R$100 por mês, o suficiente para pagar sua conta de internet. Alguns anos depois, os dividendos já estavam em R$400 mensais, cobrindo também a conta de luz e parte do mercado. E com o tempo, esse fluxo de caixa passou de R$1.000 mensais, funcionando como um salário extra que continuava entrando mesmo quando ela tirava férias ou precisava descansar. Esse exemplo mostra que os R$20 iniciais, que pareciam irrelevantes, se transformaram em uma verdadeira renda passiva. O segredo não foi o valor de cada começo, mas a consistência, a paciência e o poder dos juros compostos trabalhando a favor dela. O que era apenas um detalhe no início virou liberdade no futuro, e será assim que você conquistará o seu primeiro fluxo de caixa. Passo 3. Os melhores ativos para gerar fluxo de caixa no Brasil.
Os melhores ativos para gerar fluxo de caixa no Brasil chamam a atenção, porque oferecem a possibilidade de criar uma renda que continua entrando mês após mês, independentemente do seu trabalho diário. É verdade que alguns deles possuem impostos de renda elevados e taxas que podem pesar, mas ainda assim existem alternativas que permitem construir um fluxo de renda constante através de investimentos bem escolhidos. O mais importante é entender que não existe um único caminho, pois cada ativo tem suas características, vantagens e riscos, e cada investidor precisa alinhar essas escolhas ao seu próprio perfil. Entre as opções mais buscadas estão os fundos imobiliários, FIIs, que permitem investir em imóveis sem precisar comprar um prédio inteiro, além de oferecerem rendimentos mensais isentos de imposto de renda em muitos casos. Temos também as ações que pagam dividendos, que recompensam os acionistas com parte do lucro das empresas, funcionando como um salário extra que cresce ao longo do tempo. Além disso, o Tesouro Direto, especialmente o Tesouro IPCA e o Tesouro Selic, oferece segurança e previsibilidade, sendo uma porta de entrada importante para quem busca estabilidade no fluxo de caixa. Imagine que uma pessoa chamada Marcos decide começar a investir pensando no futuro. No início, ele tem pouco capital disponível, então resolve aplicar R$200 por mês em fundos imobiliários, FIIs. Depois de um tempo, ele já acumula uma pequena carteira que paga R$40 de dividendos mensais. Parece pouco, mas já é um passo. Animado com o progresso, Marcos decide dar um próximo passo. Compra ações de empresas sólidas que distribuem dividendos, como bancos ou empresas de energia. Com o tempo, essas ações começam a pagar mais R$60 mensais em dividendos, somando já R$100 de fluxo de caixa recorrente. E como Marcos gosta de tecnologia, ele cria um curso digital simples ensinando algo que domina. Ele trabalha uma vez para gravar as aulas, coloca o curso em uma plataforma online e todo mês vende em média 5 cópias a R$50. Isso gera mais R$50, 250 por mês, sem esforço diário. Quando somamos tudo, Marcos já tem R$350 mensais em fluxo de caixa vindos de diferentes fontes, FIIs, ações e negócio digital. Esse valor ainda não substitui o salário dele, mas já paga parte das contas fixas, como internet, água e luz. E a grande diferença é que esse dinheiro continua entrando, independentemente de Marcos estar trabalhando ou descansando. Ao longo dos anos, ele reinveste parte desse fluxo, e o valor cresce como uma bola de neve, trazendo cada vez mais liberdade. Investimentos são um dos melhores ativos, mas não são tudo. Estamos vivendo na era digital e justamente por isso, quem tem visão e sabe usar esse cenário a seu favor, consegue gerar uma renda que com o tempo pode se transformar na base da sua riqueza. Passo 4. Você precisa mudar sua mentalidade. Não adianta querer aplicar os 3 passos anteriores se você não estiver realmente disposto a mudar a forma como enxerga, trata e considera o dinheiro. Muitas vezes, acreditamos que o dinheiro é algo extremamente complicado, quase inacessível, mas na realidade, essa visão limitada vem de como fomos condicionados desde cedo. Desde a infância, nossa mente foi moldada a enxergar o dinheiro como um problema ou até mesmo um inimigo. Isso aconteceu porque muitos professores repetiam que, sem diplomas, não seríamos nada, e nossos pais, por sua vez, quase nunca falavam de dinheiro, transformando o tema em um tabu. Assim, crescemos acreditando que lidar com finanças é algo negativo, quando na verdade o dinheiro é apenas uma ferramenta que precisa ser compreendida e utilizada da forma certa. Por isso, mais do que informação, o que você precisa é de direção clara. Pense na sua própria vida. Quantas vezes já passaram quantias consideráveis pelas suas mãos, e mesmo assim, hoje você não tem nem 10% de tudo o que já ganhou? Essa reflexão é poderosa, porque mostra que muitas vezes o problema não é a falta de dinheiro em si, mas a falta de mentalidade e estratégia para usá-lo de forma inteligente. É exatamente essa mudança de visão que separa quem continua preso em ciclos de escassez daqueles que conseguem construir riqueza de forma consistente e sólida. A grande questão nunca foi apenas ganhar mais, mas aprender a conservar e multiplicar o que já se tem. Agora, imagine o impacto real de uma simples decisão. Se há apenas 3 anos, você tivesse começado a investir R$250 por mês em algo que rendesse, em média, 10% ao ano, hoje teria acumulado aproximadamente R$10.460. Esse valor por si só já seria um alívio para muitas situações do dia a dia, mas o mais importante não é apenas o montante, e sim a disciplina, a consistência e a mentalidade construída ao longo desse processo. O que antes parecia pequeno se transforma em um hábito poderoso que, com o tempo, faz o dinheiro trabalhar para você.
E é justamente isso que marca a diferença entre continuar sendo escravo do salário ou conquistar a verdadeira liberdade financeira. Por hoje chegamos ao fim. Se você gosta dos meus vídeos, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Deixarei os vídeos recomendados aqui na tela. Se quiser obter mais conhecimento, clique em algum deles. Muito obrigado, pessoal, por assistir.